Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da Mercopar, a maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. O Plano de Voo pousou na Mercopar para te ajudar a fazer novas conexões com novas pessoas, ideias e tecnologias. Que maravilha ter a tua companhia nesta aventura! Hoje vamos conversar com o diretor de tecnologias avançadas das empresas Randon, o César Augusto Ferreira. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, César. Um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e obrigado pela confiança. É um público tão seleto, a gente tem que se cuidar do que vai falar. Mas vai ser divertido, eu tenho certeza. Vai ser divertido. A gente garante que isso vai ser divertido. E quem nos acompanha nesse voo é o analista de competitividade setorial do Sebrae RS, o nosso novo camisa 10 do Plano de Voo, Leonardo Rita. E aí, pessoal, tudo bem? César, Alexandre, pessoal, prazer estar aqui de novo. Muito bom. Gente, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o processo de implementação de tecnologias 4.0 nas empresas Randon. Com mais de 70 anos de história, as empresas Randon alcançaram presença global e liderança nos setores de reboques, semi-reboques, autopeças e serviços. A Randon está sediada aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para nossa alegria. E está presente, gente, em mais de 100 países. Em 2020, sem aumentar a área construída, a Randon conseguiu ampliar 30% da capacidade e produtividade da planta em Caxias do Sul. Naquele ano, a empresa se tornou capaz de fabricar até 130 implementos por dia. Antes a média era de 100. A expansão foi conquistada a partir da otimização de recursos de alta tecnologia e do conceito de Indústria 4.0, que é um tema que permeia completamente a Mercopar. César, tu um especialista nessa área, a melhor pessoa para contar para a gente como é que foi esse projeto, como é que começou esse projeto e quais foram os resultados até o momento. Na verdade, é uma jornada, né? O termo jornada realmente se enquadra quando você fala de transformação industrial dessa monta, né? Eu posso até afirmar que quando a gente desenhou começou a pensar nessa jornada, o nosso número era 120 carretas dia. Mas a gente já conseguiu descobrir que tudo que foi feito nos trouxe um patamar ainda maior de produtividade do que esperado, né? Então, a gente constrói isso. E eu acho que sempre que a gente começa a falar de industrialização, de modernização, do que a gente chama de Smart Manufacturing, eu particularmente gosto mais de chamar de Smart Manufacturing Indústria 4.0, porque eu acho que ela é mais direcionada, né? É um termo um pouco menos encaixado ali, né? Então, eu acho que a gente tem... eu acho que ele é mais flexível também, né? E a Randon, quando ela desenhou essa trajetória, a gente olhou toda a cadeia, né, de transformação. E tem um passo que eu acho que é pouco explorado pelas pessoas que falam a respeito desses conceitos de indústria inteligente, né, alinhados com os conceitos de 4.0, que é você cuidar da implementação como primeira base, né, os conceitos do Lean Manufacturing. Né, aqueles famosos conceitos Lean que nascem ali do TPS, que era o Toyota Production System, aqueles conceitos de você realmente preparar a sua fábrica, preparar o seu processo para receber a automatização, a robotização, a visibilidade que essas tecnologias vão permitir, ele é chave. Eu costumo dizer que a gente não pode correr o risco de automatizar processos que eu vou tomar liberdade de chamar de burros, né? Ou seja, que não estão perfeitamente otimizados. Então, acho que a cadeia começa em você ter dentro da tua empresa o conceito de Lean Manufacturing muito bem estabelecido e bem permeado. Uma questão de ter uma cultura muito bem definida antes de botar a mão na massa. Perfeito. Você tem que estabelecer isso. Aí isso passa por ciclos de formação daqueles famosos belts, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt. Tem toda uma cadeia que, na verdade, você prepara o teu time para deixar o teu processo cada vez mais enxuto, né? A palavra Lean é enxuto, é mais otimizado. E aí você vem com a tecnologia, com as camadas de tecnologia que vão trazer esse benefício. E aí, lógico, a primeira etapa, quando
a gente começa a falar de indústria 4.0, de smart manufacturing, você precisa começar a captar informação, né? Ou seja, você precisa começar a colher dados. Então, a gente passa por uma etapa muito importante que é a etapa de sensoriamento. Então, você tem todo o teu processo fabril, você tem hoje, quase todas as indústrias têm um mínimo de captação de dado, muitas vezes feito até de forma manual, mas você pode fazer e deve fazer a automatização disso usando sensoriamentos específicos. Claro, hoje, se você rodar aqui na Mercopar e quiser comprar qualquer equipamento de grande porte, ele já vai vir, o cara vai dizer que já está preparado para o 4.0. Porque as máquinas já têm alguns sensores que te permitem entender como ela está funcionando, como ela está se comportando, se ela precisa de alguma manutenção e qual a produtividade dela. Então, ela vai começando a te gerar dado, né? E aí você vai para uma segunda etapa, que é começar a juntar esses dados e trabalhar essa informação, toda essa informação que você coleta, para te gerar, então, uma inteligência, né, que você vai poder aplicar no teu processo produtivo. E aí você vai caminhando. O limite, não diria que é o limite, porque eu acho que limite não seria a palavra mais adequada, mas o objetivo é você pegar esses dados que você gera, né, que você passa a enxergar e chegar num ponto onde a tua fábrica, além de te dar essa informação, ela consegue ela mesma processar essa nuvem de dados, ou seja, usar um pouco de os algoritmos inteligentes, né, os algoritmos complexos, que vão trazer o nível da adaptabilidade. Então, a gente vai ter... Tem uma batida. Pode voltar. A gente está ouvindo aqui um barulho. Sim, e a gente deu uma paradinha. Só para entender a fonte. Mas isso é um robô tocando bateria. Exato. Vocês entenderam que a gente ficou em silêncio? Contaram. A gente chegou a ficar em silêncio para quem está nos ouvindo e vocês que estão nos acompanhando, porque a gente está ouvindo aqui pá, pá. Eu pensei, gente, alguém correndo aqui? Ele ia dizer isso. E é um robô baterista roqueiro, né, Rita? A gente já descobriu isso hoje de manhã. E ele quer participar da entrevista, pelo visto. Ele quer participar da Daqui a pouco entrevista, ele vem gente. aqui, ele deve andar, ele deve vir aqui também. Provavelmente. Mas só para retomar, César, por então, favor. eu acho que quando você consegue realmente capturar esses dados, você tratar esses dados, a gente vai chegar, né, nessa trajetória no que a gente chama da fase de adaptabilidade, onde a tua fábrica começa a responder quase que autonomamente do que precisa ser corrigido para buscar cada vez a tua excelência, a tua melhoria, o teu fluxo e, no fundo, a tua produtividade, né? Esse é o sonho, né? O desenho, a rota dos conceitos da indústria 4.0. E a Randon pilota uma série de tecnologias nesse sentido. 5G, internet das coisas, vem feliz para tocar ficha nesses projetos todos aí, né? É fundamental para a gente poder avançar com isso. Quando a gente fala de captura de dados, nós estamos falando de IoT, né? Então, é por conceito, a internet das coisas, ou seja, você precisa ter uma informação dentro daqueles seus sensores, daquele teu dispositivo, né? Que obviamente, ele é muito mais eficaz quando ele é transmitido de forma sem fio, né? E aí você tem essas conexões. Aí tem uma série de tecnologias. Uma delas é o 5G. Existem outras tecnologias que estão disponíveis no mercado, que são as redes, né, de longa distância, a LoRa e outras coisas, mas que a gente, como Randon, a gente está estudando todas elas, né? O 5G, sem dúvida, ele é um sistema importante, principalmente quando você tem estruturas grandes, parques fabris, tem grande extensão, porque você precisa ter comunicações de maior distância. Então, a gente está olhando as tecnologias de transmissão de dados, a gente está se preparando para ter o nosso parque fabril sensorizado e, claro, como consequência disso, a gente trabalhar esses dados para que isso vire produtividade. Léo, independente, Randon, estamos falando de uma empresa gigante, está mais de 100 países, né? Mas esse olhar que o César está trazendo, assim, de olhar para dentro primeiro, de fazer... Pode ser levado para todo tipo de empresa, né? É impressionante ouvir, né, uma empresa desse tamanho falando do processo de implementação de tecnologias habilitadoras, porque ele é muito parecido com o que a gente vê, apesar das diferenças de potencial de investimento, é muito parecido com o que a gente vê na pequena indústria. Porque, assim, quando a gente preparou o Polo Sebrae de Indústria, por exemplo, tem alguns pilares que a gente segue, temáticos. Um deles a gente chamou de indústria inteligente, Smart Manufacturing, traduzido ainda mais para a língua do pequeno empresário, porque chamar de indústria 4.0 talvez nos distanciasse um pouco daquilo que a gente quer. A gente quer mostrar para o pequeno empresário de indústria que ele pode ter uma indústria inteligente também.
né? E ali depois dessa aula de Lean Manufacturing ali, é muito claro, né? A gente tem processos e aí independe do tamanho, né? Uma empresa pequena também tem processos que a gente pode chamar de burros, que eles não têm que ser otimizados, né? E isso é basicamente, tu mapeia todo o teu fluxo de valor e depois tu tira o que ou que não te gera valor ou que te tira valor ainda, né? E tu melhora aquilo que tu precisa melhorar. Então esse é o primeiro passo e a gente vê a Randon, uma empresa desse tamanho, fazendo exatamente o mesmo caminho, guardadas todas as proporções de uma empresa desse tamanho, que uma empresa de 2, 3, 4 funcionários que a gente tem aos montes sendo ajudado pelo Sebrae, né? E é muito importante, acho que a palavra crucial da tua fala é jornada. Jornada. Porque ela começa com a sensibilização de quem está da porteira para dentro, né? Entendendo que essas tecnologias vão ajudar, né? E preocupados com a jornada, nós aqui também no Sebrae preparamos uma jornada do pessoal que está querendo transformar a sua indústria numa empresa mais competitiva, desde a sensibilização de como melhorar processos muito simples até trazer a sensorização para processos um pouco mais robustos, né? Então a gente já teve alguns papos com o pessoal da URGS, o professor Néstor Ayala, que vai também falar nessa Mercopar, sobre como é possível uma empresa pequena com um investimento muito menor do que a gente imagina transformar sua produção também, né? E eu fico pensando o seguinte, se uma empresa pequena com um pequeno investimento consegue fazer uma transformação exponencial, eu fico imaginando os planos da Randon, né? Pensando em tudo aquilo que pode fazer com as tecnologias habilitadoras que vocês já têm contato agora e com o que está por vir aí nos próximos anos. Eu vou aproveitar o teu gancho para afirmar, olha o risco que eu estou correndo, hein? Atenção, atenção, atenção! All All Pix! Eu vou afirmar que com investimentos quase que ínfimos, qualquer indústria consegue se transformar só olhando para fluxo. E quando eu falo fluxo, é fluxo do processo produtivo. Você traz muita eficiência, às vezes a gente está tão acomodado porque aquilo sempre foi assim, né? Só mudando essa forma de ver, e eu estou dizendo isso serve para quase qualquer indústria, e eu não vou me limitar às pequenas, as grandes também cometem esse erro. Só de você reorganizar o teu fluxo produtivo, você já consegue ganhos de produtividade que às vezes são expressivos, né? Movimentação de componente, né? Circulação do teu funcionário, levar daqui, o torno, o outro está lá e o outro está para cá, aquela outra, sabe? Só você otimizar esse quesito que às vezes não tem grandes investimentos envolvidos. Nós não estamos falando de grandes plataformas de digitalização nem nada. É uma organização lógica, né? Esse é o conceito básico que a gente às vezes investe. Então, muitas vezes, pular essa etapa é pior do que você fazer ou não ter um grande investimento em tecnologia, porque volta aquela questão de você pegar um processo que não está idealizado, que ainda tem muito potencial de simplesmente ser reorganizado, e ele já vai te trazer um degrau importante de produtividade. E depois você vem caminhando nas outras trilhas. Então, assim, acho que esse recado, aproveitando o foco, um dos grandes focos do Sebrae, que é ajudar os pequenos e médios, olhem para esses conceitos. Isso já vai trazer um diferencial importantíssimo para a tua indústria. Não fica preocupado em ter algoritmo, em nuvem que vai tratar dados. Isso pode vir muito depois. E eu tenho certeza que talvez até o recurso para fazer isso venha dessas melhorias, estudando, por exemplo, questões como fluxo, como movimentação de peças. A gente não faz ideia de quantos quilômetros uma peça anda dentro de uma empresa durante o seu processo produtivo. Eu estou falando quilômetros, eu não estou falando metros. Se a gente falar dentro de uma planta de uma empresa, então tem que circular muito para fazer quilômetros, né? Então, essa reordenação. Poderíamos dizer, então, que olhar primeiro para ter uma mudança de cultura, de comportamento para dentro, de conceitos, porque muito quando a gente, às vezes, fala em inovação, tem esse erro de achar que precisa de muito dinheiro para inovar. E a gente inova às vezes sem dinheiro. A gente gravou um plano de voo em algum momento em que a gente trouxe um case que era um vendedor de lenha no litoral e que o WhatsApp transformou o negócio dele. E qual é o custo para implementar esta inovação do WhatsApp, né? Nada. Então, como é que a gente começa a mudar a cultura de dentro da empresa, assim, implode tudo? Como é que faz? Qual é o caminho, César? Eu acho que primeiro é acreditar, né? Eu tenho insistido nessa questão de fluxo, tem uma teoria por trás. O Sebrae, eu tenho absoluta certeza que ele tem programas que podem ajudar muito essas indústrias a dar esse primeiro passo.
né? E talvez empresas do tamanho da Randon consigam fazer isso por si só, porque elas têm tamanho e têm complexidade para assumir esse papel. Mas esse é um primeiro passo. Eu acho que o grande inovador, o grande empreendedor é o cara que se permite, né? Se ele não permite olhar aquela fábrica que ele construiu do zero e que tem 10 anos de uma forma diferente, que tem 20 anos, tem 30 anos, não importa. Se ele não consegue olhar aquilo de uma forma diferente ou trazer alguém para ajudá-lo a olhar de uma forma diferente, talvez ele não consiga fazer essa trajetória de inovação e eu não vou dizer nem de inovação, é quase que uma atualização, porque daqui a pouco nós vamos ficar parados no tempo. E aí a tua competitividade vai começar a cair tanto que talvez você acaba se colocando fora do mercado. Esse risco é real. Não consegue recuperar esse tempo que ficou para trás. E, novamente, o investimento ele é muito, muito pequeno perto do ganho que você pode encontrar. Eu acho que tem um ponto importante que é mapear o fluxo, né, de valor que se gera. A gente tem uma ideia, a nossa indústria, durante muito tempo teve a ideia do produto que se faz, focar nele e não entender como esse produto chegou ali. Então, esse mapeamento desses processos para entender o que gera valor para essa empresa faz toda a diferença, né? Dentro dessa jornada que a gente montou para o pequeno empresário de indústria, um dos pontos iniciais, antes de a gente falar do próprio Lean Manufacturing, é ajudar ele a entender o fluxo de valor. E são processos, exatamente como você falou, são extremamente simples, que podem trazer um ganho enorme e que são o primeiro passo. Então, tu vê ali várias empresas na Mercopar com braços mecânicos e etc. Antes disso, teve todo esse processo, né? Então, tu tem todo um aparato conectado e sensorizado, sabendo o que está em tempo real acontecendo. Antes se mapeou todo esse fluxo de valor para que tu conseguisse chegar nisso, né? E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Além da organização das empresas Randon, falando em tecnologia principalmente, a gente sabe que um produto, por exemplo, uma carreta, né, é um produto muito sólido, né, um produto que demanda muita força. A gente vê ele em alguns ambientes um pouco áridos, assim, né? E a minha pergunta é como é que se inova com um produto tão robusto como esse? Aí a gente sai do campo da indústria e entra no campo do produto, né? E a Randon tem feito isso. A Randon tem a sorte de ter acreditado em alguns movimentos, de ter criado estruturas de desenvolvimento de produtos também muito robustas, né? A gente tem o nosso CTR, que é o nosso Centro Tecnológico Randon, que ele tem uma vocação de ser um grande laboratório a céu aberto, um grande centro, onde a gente desenvolve e estressa os nossos produtos no limite. Eu sei que, até falando mais dele, né, ele acabou sendo vocacionado para atender também um setor da indústria. Hoje ele apoia não só as empresas Randon, mas ele apoia o setor da indústria automotiva. A gente já tem ajudado o pessoal também do agro a fazer validações dos seus produtos e evoluir, né? E claro, é curioso de trazer esse ponto à tona, porque obviamente a gente usa de muito sensoriamento. A gente carrega os nossos produtos de sensores para rodar nas mais diversas condições e pegar essa nuvem de informação e devolver para os nossos engenheiros para que o produto seja cada vez mais evoluído. E óbvio que a gente tem trazido também novas tecnologias de materiais e outras soluções, né? Então, assim, o projeto, né, não diria que é um projeto, que é quase um programa, é uma tradição, quem sabe, da Randon, de buscar estar sempre nesse pionismo, sempre inovadora, tanto em processo como em produto. As coisas acabam caminhando juntos, né? Quando o pessoal de produto traz uma inovação que vai mudar materiais, que vai mudar a tecnologia, se o pessoal de processo também não estiver pronto para colocar esse novo produto na linha de produção de uma forma inteligente, né, a gente perde essa conexão e talvez perde esse potencial ganho, né? Então as coisas acabam caminhando e esse arcabouço todo funciona quase como uma máquina dentro da Randon, né? De produzir tecnologia, de aplicar, de entender as necessidades do mercado e obviamente preparar os nossos produtos para as mais diversas realidades, né? Então esse é o nosso grande desafio. Acho que a gente está fazendo bem, espero que a gente esteja fazendo bem, mas esse é parte do nosso desafio. E claro, né, a gente pilota muita coisa, a gente experimenta muita coisa, né? Então, nem tudo que se experimenta a gente entende que é o momento certo, a hora certa de implementar. Mas fica ali no nosso backlog, fica ali na nossa, né, a famosa pulguinha atrás da orelha para descobrir a hora certa que a gente vai estar pronto para receber e sistematizar aquela tecnologia nos nossos processos. Eu volto a trazer uma outra provocação, se vocês me permitem. Muitas vezes, você simplesmente olhando o teu fluxo de valor, você não precisa colocar um robô, você só precisa movimentar a máquina, talvez alguma esteira para fazer conexão entre máquinas, e você já tem um baita ganho de produtividade com um investimento muito pequeno.
Então tem muito espaço para toda a indústria pequena, média e as grandes trabalharem antes mesmo de pensar em fazer esse grande mergulho nos algoritmos complexos da famosa inteligência artificial, que sem dúvida isso vai vir, isso vai transformar. Mas para chegar lá a gente tem uma jornada, né? Como foi colocado e eu estou repetindo aqui. Essa não dá para jornada pular. Não dá para pular etapas. Esse é o recado. O custo de pular etapas pode ser alto. Muito maior. E não vai te trazer o benefício esperado e vai te gerar uma baita frustração que talvez desacredite você aquela tecnologia, porque talvez ela não foi aplicada da forma certa na hora certa. E aí depois você gerando essa descrença no processo, talvez te gere um delay, um atraso no teu processo de modernização. Então, assim, vale a pena entender a base do teu processo, entender teu fluxo, tentar transformar o modelo que você opera antes de querer fazer despejar a tecnologia. Eu acho que talvez você possa estar fazendo da forma errada. Esse é um risco. Olha aí. César, eu queria te ouvir um pouco. A gente fala, né, de tecnologia e tudo mais, robô, inteligência artificial, mas alguém tem que programar isso tudo, né? O ser humano profissional não vai ser descartado tão facilmente, não é mesmo? Como preparar esse profissional? Como olhar, César, para dentro da empresa para reter os bons profissionais, para formar esses profissionais? Eu acho que não é só na indústria que essa é um sapato apertado, né? Eu acho que hoje podemos dizer que em 2022 está em todas as áreas. Como reter o bom profissional? Como formar o profissional dentro da empresa? Eu vou te responder essa pergunta fazendo 2 observações. A Randon entendeu que essa jornada é uma jornada complexa. E hoje a gente tem 2 empresas dentro do grupo que são vocacionadas, elas existem para ajudar o nosso processo de automação industrial e indo nessa linha do Smart Manufacturing. A gente tem o RTS, que é uma empresa que olha só para dentro e tem uma expertise muito voltada para o nosso processo core, né? O processo core das empresas Randon, né? O processo principal das empresas Randon. A gente adquiriu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, vamos arredondar 2 anos, a Alton, que é uma empresa que tinha um grande conhecimento, uma empresa de 25 anos com uma grande expertise em automação industrial em robótica. Então, eu dei toda essa volta para te mostrar que muitas vezes empresas como a Randon conseguem dar esse pulo adquirindo, comprando, né, essa competência. Mas um ponto que eu acho vital para a gente desenhar essa trajetória, né, tem muito a ver com a cultura que você tem estabelecida dentro da empresa, de certa forma, né? É uma jornada difícil, a gente demanda de investimentos, a gente tem que se preocupar com pessoas. Então, essa etapa que a gente pôs numa bandeira ali de transformação cultural, ela é muito responsável para a gente começar a estruturar e formar esses potenciais talentos. Eu vou fazer uma comparação em paralelo que talvez fique mais simples das pessoas entenderem. Talvez seja mais fácil você observar como que essa transformação aconteceu no agribusiness, no agronegócio, né? Antes você tinha e você ainda tem muitos profissionais que faziam um trabalho excessivamente braçal de colheita. Hoje são operações feitas por máquinas autônomas ou semi-autônomas, e o profissional que está lá dentro, que também saiu de dentro da fazenda, ele precisou ser hipercapacitado para operar aquela complexidade que é uma máquina agrícola hoje, né? Então, o paralelo vale para a gente, né, transladar isso para dentro da indústria. A complexidade de programação dessas máquinas vai existir e a gente tem que ter esses profissionais preparados. A gente tem aproveitado e treinado os nossos recursos internos, capturado recursos quando a gente entende que a gente precisa acelerar do mercado, o exemplo da Alton. Então, isso acaba sendo uma construção, né? Hoje hoje a Randon tem dentro de uma das suas divisões um grupo focado em trabalhar com dados eu assumo dizer, mais de 50 pessoas. Só focados nisso dentro de um guarda-chuva que a gente chama de negócios digitais, né? E que acaba atendendo toda a empresa, né? As verticais. Isso justifica numa empresa complexa como a Randon, que tem essa demanda, né? Então, mas a gente entende isso. É um profissional que está ficando escasso, está ficando caro. Escasso e caro. Olha aí, gente, uma oportunidade. Quem tá a fim de trocar de carreira, os jovens que estão em dúvida aí o que fazer, se gostam de dados, lógica, planilha, matemática, gente, tem um baita espaço. Nós estamos aqui com as folhas amarelas, né, do plano de voo, muitas oportunidades. César, e a Randon trabalha com parceiros, né? Sim, claro, sem dúvida. Vocês também acabam movimentando toda a cadeia. Dentro da nossa complexidade, a gente tem mais um pedaço. A gente tem uma empresa, na verdade, é um espaço que a gente chama de Conexo,
que é um espaço que olha muito para fora. Então, ele busca as conexões externas e ali é um canal de entrada importante para os pequenos empreendedores. Ó, recorte de Sebrae. Ali a gente tem, a Conexo, ela tem essa vocação de conectar as empresas Randon ao ecossistema, né, ao ambiente externo. A gente também apoia, né, ela tem essa prerrogativa de também apoiar indústrias parceiras a que também terem acesso a essa conexão. Então, a gente está tentando criar, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente aqui na Serra Gaúcha, esse ecossistema onde as pequenas conseguem acessar as grandes para resolver os problemas que essas empresas grandes têm. Isso tem funcionado muito bem, né? E aí a Randon continuou estendendo seus braços. A gente criou também uma CVC, né, que é uma Corporate Venture Capital, que é a Randon Ventures, também para apoiar aqueles talentos que a gente vê que eles precisam de mais sustentação financeira. A gente acredita no crescimento deles e a gente apoia com investimento, a gente apoia com mentoring, a gente apoia com uma série de outras ações. Claro, para a gente fortalecer o nosso ambiente, esse ecossistema onde a gente está inserido, para nós é tão importante quanto a gente fortalecer a nossa própria indústria. Porque a gente está inserido num ambiente onde, se os meus fornecedores não vierem na mesma velocidade, os meus parceiros não vierem na mesma velocidade que eu vou desacelerar. Então, a gente tenta girar a máquina inteira, né, provocando todo esse movimento através de braços, como o braço da Conexo, que também é uma empresa que a gente criou dentro da Randon com essa vocação. Eu chamo de empresa porque ela é uma entidade. Ela tem o seu propósito, a sua construção, e ela está aberta para esses empreendedores. Importantíssimo isso, essa abertura de uma empresa do tamanho da Randon, né, Léo, para abrir as portas para pequenos empresários e empreendedores. Fundamental, né? Sim, a gente teve a oportunidade de ouvir uma colaboradora de vocês falando para nós num fórum no Sebrae sobre como é que era esse processo de lidar com os fornecedores, né? E minha pergunta, ela vai nesse sentido, né? Trazer tecnologias habilitadoras, uma indústria inteligente, transformar essa indústria, demanda tu ter fornecedores muito capacitados, né? E no nosso caso aqui no Sebrae, e agora eu levanto a bola de novo do Polo Sebrae de Indústria, a gente pensa na pequena indústria, mas a gente tem esse olhar para a grande indústria por causa o que a gente chama de encadeamento produtivo. Então, a gente precisa acompanhar a tendência da grande indústria para preparar a pequena indústria. Nesse sentido, independente do tamanho desse fornecedor, queria ouvir, né, quais foram os grandes desafios que vocês enfrentaram e enfrentam, e talvez achem que vão enfrentar, em termos de fornecimento, seja de tecnologia, seja de hardware, né, seja de qualquer tipo de necessidade que vocês tenham para continuar inovando, né? Se vocês têm essa dificuldade, se vocês veem uma perspectiva de futuro positiva. A tua pergunta, ela é desafiadora por conceito, né? Ó, essa já é mais uma pergunta de 1 milhão, tá? Sim, mas eu não vou pôr ela em jogo, que o Pix, se vier, é para ele pagar. Ah, tá bom. Eu devolvo o Pix agora. Mas é um ponto importante. A gente entende que existem alguns gaps, realmente, né? Algumas oportunidades aqui precisam ser resolvidas na indústria. Talvez hoje o mundo esteja vivendo um momento um pouco diferente do que viveu no passado em termos de apoio financeiro para esses empreendedores. Eu assumo dizer que o dinheiro já não está mais tão barato como estava no mundo, né? Então, tem um risco de desacelerar, mas eu não vejo isso como um risco real mesmo da gente atrasar esse processo. Eu acho que só que o que eu acredito é que a gente está sendo, né, que o mercado, não só nós, Randon, nós estamos sendo mais cuidadosos nesses apoios. A gente tem que direcionar um pouquinho mais cuidadosamente a que empresa, a que startup, a que empreendedor a gente vai apoiar para focacionar e trazer a nossa resposta, né, ou a nossa expectativa. Eu posso dizer que eu tenho até um certo orgulho andando aqui, estava dando uma caminhada agora aqui antes de chegar a vocês aqui na Mercopar, e eu vi algumas empresas que eram startups que a gente conheceu 2 membros, elas estão com um stand aqui. Viu um pitzinho de 7 minutos. E elas estão bombando. Eu tô dizendo que parece papo de quando você tá ficando mais velho. Eu era... Troquei tua fralda. Que né? saudade do nosso tempo. Mas é muito legal ver. Eu vou até citar um nome, porque eu fiquei muito feliz em ver a Cirrus aqui. Né? Eu conheci a Cirrus quando ela estava embrionando, e a gente tem a Cirrus dentro da nossa empresa, a gente investe na Cirrus e a Cirrus está aqui crescendo com o seu propósito. Uma feira desse tamanho, né? E totalmente conectada com o conceito da indústria 4.0 que a gente está discutindo aqui.
né? O empreendedor lá, eles tiveram essa sacada e eles têm um negócio muito legal, que eu acho que conecta muito com o propósito do Sebrae. Eles estão entendendo que a grande vocação deles de crescimento como negócio são as pequenas e médias. Porque as grandes estão se preparando. A gente é grande e a gente se apoiou na Silos. Mas a própria Silos já falou assim, a Randon é muito importante para mim, mas eu acho que eu vou me alavancar, eu vou crescer mais rápido com as pequenas e médias, porque eles têm um conceito muito interessante de ajudar nessa jornada da digitalização, na linha do sensoriamento e chegando ali nos caminhos do Smart Manufacturing da indústria 4.0, né? Então eu trouxe a Silos aqui porque é muito legal a gente ver essa jornada de que a gente apoia, a gente acreditou em algumas desses empreendedores e hoje eles estão andando sozinhos. Que maravilha! César, para encerrar o nosso papo de hoje, como é que tu vê o Brasil perante o mundo? Vocês, né, questão de tecnologia, indústria 4.0, vocês são daqui, totalmente nossa, mas vocês estão em 100 países. Em que momento o Brasil está? Estamos para sentar no cantinho e chorar ou não? Dá para ter uma esperança? Não, eu acho que assim, a gente sabe, né, e eu não posso generalizar nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Ou seja, o Brasil é um país muito diverso. Então, a gente vai ter diferentes realidades. Eu posso te dizer que eu tenho exemplos concretos de empresas de grande porte em países desenvolvidos. Eu posso citar Estados Unidos e alguns países da Europa, mas até vou dar um foco especial aos Estados Unidos. Que a gente vê empresas de grande porte que elas não têm um nível de inovação tecnológica ou de maturidade tecnológica industrial que a gente encontra em diversas empresas. Eu não estou falando das empresas Randon, estou falando de diversas empresas no Brasil. E eu não estou dizendo que são casos esporádicos. Existe esse núcleo. Por outro lado, a gente sabe que o Brasil tem as suas dificuldades, que não é muito fácil investir no Brasil. O Brasil tem as suas questões tributárias, a gente sabe tudo, não vale a pena a gente explorar tudo isso, que acabam inibindo o pequeno e médio de assumir certos riscos investindo em tecnologias que talvez não tenham um retorno tão imediato. Então, a gente tem as duas coisas sendo vistas. Muita coisa pode ser feita e deve ser feita, tem espaço, mas eu não vejo o Brasil como um país que não tem a tecnologia, não sabe como aplicar. Não está só nas grandes, as médias já estão se posicionando. Eu tenho a petulância, eu vou correr o risco de afirmar, e eu vou te dizer por quê, que a gente está muito à frente ou está par e passo com grandes países industrializados no termos de tecnologia que a gente tem disponível. Pode ser que não esteja tão disseminada, porque é uma questão de investimento. E eu vou até fazer um jabazinho, se você me permite. Por favor. Lembra que eu falei para vocês que a gente adquiriu a Alton. E a Alton agora já tem a sua unidade Alton USA. E de visitar e entender o mercado norte-americano, a gente entendeu que a gente tem estrutura, competência e oportunidade de ajudar também na aceleração da transformação industrial daquele país, daquele parque fabril. Tem muita, muita oportunidade. Então, eu até brinco com os executivos da empresa, eu falo, olha que a Alton vai ser maior nos Estados Unidos do que lá no Brasil, de tanta oportunidade que tem. Se existe oportunidade é porque existe carência, né? Então, se a gente está fazendo aqui o mesmo que a gente vai fazer lá, eu não vou levar uma tecnologia diferente para lá, a tecnologia que eu aplico aqui eu vou aplicar lá, né? Claro que ela vai ajudar as nossas empresas nesse país, como você mesmo citou, a gente está presente em vários países, mas eu tenho grandes projetos com grandes empresas multinacionais alocadas nos Estados Unidos que vão ser automatizadas, se me permite chamar assim, pela nossa empresa brasileira que está estendendo seu braço para aquele mercado. Isso é um fato, não é especulação. Gente, com essa informação, eu vou ter que encerrar esse episódio da melhor maneira possível, né? O meu César, muito obrigada pela tua participação, teu tempo, que hoje aqui a coisa tá corrida, tua generosidade e tanta informação que tu trouxe pra gente aqui nessa meia horinha de papo. Já deu para entender muito e que interessante esse fecho desse nosso podcast, porque é o quentinho no coração, não é? Para nós aqui do Brasil. A gente quando olha para os Estados Unidos, essa potência em todos os sentidos que é, inclusive na tecnologia, onde a gente busca, então a gente está levando essa tecnologia, dá muito orgulho. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que perder essa impressão de que o Brasil não tem essas capacidades, essas competências. A gente é um povo criativo, a gente é um povo que talvez a nossa história nos fez ter um jogo de cintura que acaba abrindo grandes oportunidades. Vamos aproveitar isso, aproveitar dentro de casa e quem sabe estender para outros mercados também, né? A gente tem que saber se valorizar.
E deixo aqui aberto o canal, né? Vocês têm meu contato, tem meu nome, quem quiser trocar mais ideia, estou sempre disponível para vocês. Vocês, eu digo todos que nos ouvem. Muito bem. Obrigada, César. Obrigado. Plano de Voo agradece e estamos de portas abertas para decolar aí para novos destinos. Quero estar nesse voo. Estaremos todos. Léo, muito obrigada por mais um episódio incrível. O Léo tá se tornando camisa 10, tá? Do Plano de Voo aqui da Mercopar, tá sendo total camisa 10. Léo, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Valeu. E a gente agradece a você que ficou com a gente até agora, ouviu esse papo super legal aqui com o César das empresas Randon. Nós estamos no Spotify e também no YouTube do Sebrae RS com todo esse conteúdo. Um abraço apertado e até a próxima!